E hoje eu quero falar com você que é tempo de secar a figueira. Fala, é tempo de secar a figueira. Palavra estranha, né? Secar a figueira. Não era de prosperar a figueira? Mas aproveitando, né, que hoje eu estou meio esquentado, aí já, essa palavra é boa. Tempo de secar a figueira. E aqui em Mateus 21, 18, fala assim, ó: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Repete comigo: e tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Pedir em oração, crendo, você vai receber. Nós podemos dizer que muitas vezes, porque olhando para essa palavra, a gente começa a ficar até preocupado, né? Eu lembro a primeira vez quando eu me converti, assim, estava me convertendo, não estava convertido ainda, estava encaminhado, e eu li essa palavra e eu falei assim: nossa, diz que Jesus é bom. Como é que Jesus é bom e só porque ele não encontrou figo na figueira, ele mandou aquela planta secar? Eu sou sincero, eu não tinha entendido muito bem a ideia dele. Eu não tinha entendido uma palavra tão dura, uma palavra tão pesada, né? Exterminar com a figueira. Como é que pode ser isso? De que maneira isso pode ser visto? Mas aí, à medida que o tempo vai passando, a gente começa a perceber alguns detalhes no meio disso. A gente começa a avaliar o que está acontecendo, né? Podemos dizer que muitas vezes fazemos projetos e sonhamos com coisas grandes, coisas tremendas, e até acreditamos que é chegado o tempo de tomar posse, porque está tudo indo tão direitinho, mas quando chegamos e nos posicionamos, não conseguimos colher nenhum fruto, nenhuma realização, e muitos até acabam ficando tristes ou desanimados, e nesse desânimo acabam por não tomar nenhuma providência para que venham as mudanças necessárias para uma vida de realizações, porque ele estava indo, deu errado, e quando dá errado, a gente acaba muitas vezes se desanimando, e quando a gente se desanima, a pior coisa que acontece é nós desacreditarmos, e quando a gente desacredita, dali em diante, muitas vezes a gente não toma nenhuma posição, a gente simplesmente cai no descrédito, e aí a gente não quer fazer mais nada, não traz novos projetos, não faz coisas novas, não busca as coisas novas, a gente perde o sentimento e deixa, não vai valer a pena. Aí você fala para ele: mas tudo está dando sinal que vai ser bom. Você fala: da outra vez foi também, mas não vai dar certo, não vai acontecer. Por quê? Porque você começou a desacreditar por aquele sinal que parecia ser bom, mas que te levou à derrota, não te levou à realização. E aí a coisa começa a ficar difícil, e nós precisamos entender que tem horas que nós precisamos tomar algumas posições para mudar essa história. Então, para que a gente entenda isso, eu vou tentar citar para você cada parte dessa palavra. Primeiro, a necessidade é real. Diga: a necessidade é real. Olha o que ele fala: de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Há uma necessidade. Não era, Jesus não foi para a figueira porque ele estava querendo brincar, ele teve uma necessidade. E você tem uma necessidade, e nós temos necessidades, mas para toda necessidade, o próprio Deus já criou a provisão. Diga: Deus já criou a provisão para toda a minha necessidade. Você acredita nisso? Pensa bem, quando a gente fala de ser cheio do Espírito, ele fala de oração, ele fala de jejum, e aí ele fala que quando você se enche através do jejum e através da oração, você vence até casta de demônios. Mas quando você fala que você precisa de provisão financeira, ele não fala para você jejuar,
Ele não fala para você, ele fala outra coisa, ele fala para você dizimar, ele fala para você primiciar. Ou seja, para toda necessidade, ele já tem uma equação, né? Uma maneira de fazer as coisas darem certo, para toda necessidade, não é para uma ou para outra. Quando ele fala de obediência, quando ele fala de honra, esses princípios todos que a gente conhece na Bíblia, para todos eles tem uma resposta. E em todos eles vão tratar área das nossas vidas e vão fortalecer a gente para receber tudo aquilo que nós precisamos. Você nunca vai ficar esperando. Lembra quando a gente já falou uma vez aí sobre os 7 derramamentos do sangue de Jesus? Quem lembra disso? Lembra? Tem um dos derramamentos que é aquele sangue das chicotadas que ele levou, e diz o quê? Que ele levou as chicotadas, e depois daquilo tudo ele verteu o seu sangue, foi derramado sangue. Quando a gente volta ainda no Velho Testamento, a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós já fomos, quer dizer que até para a cura, o sangue de Jesus foi derramado. Então em toda a estrutura de Deus, já existe uma provisão, já existe vamos dizer, alguma coisa preparada para trazer na minha mão a realização. Então quando eu olho para cá, eu falo, peraí, para toda a nossa necessidade, Deus criou uma provisão. A grande diferença está em sabermos exatamente lidar com a provisão que vem de Deus. Como nós lidamos com a provisão que vem de Deus? Eu quero ser cheio do Espírito, eu queria ter o dom, eu queria curar, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Você é uma pessoa que busca o Espírito Santo? Você é uma pessoa que ajoelha e ora? Você é uma pessoa que abriu mão do pecado? Você é uma pessoa que abriu mão da desobediência para passar para a obediência? Você entende esse mistério? Dentro disso tudo, existe, como eu disse, uma equação que vai chegar no final e vai dar o resultado que você precisa. Então quando eu olho para cá, eu falo assim, peraí, eu tenho toda a provisão diante da palavra e da presença de Deus. Eu preciso viver dessa maneira. E aí os milagres virão, aí os sinais virão. No dia de sexta-feira, de manhã cedo, eu levantei, e quando eu olhei pela janela, eu ia tomar banho, eu olhei pela janela, o céu estava escuro, totalmente escuro. Eu falei, eu errei, porque eu podia ter ido de avião, eles tinham falado se eu queria de avião, eu falei, não, eu quero ir de carro. Como na outra viagem lá para a América, eu fiquei mais ou menos 14 horas dentro do avião, entre um e outro, eu falei, eu não quero ficar dentro de avião, eu quero enxergar, quero andar, né? E daí eu dei a preferência, eu falei, não precisa de passagem não, que eu vou de carro. E fui de carro. Só que peraí, quando eu levantei de manhã e vi o céu todo escuro, lembra que teve chuva de granizo? Alguém lembra disso? Lembra que inundou aqui, ali e lá? Imagina você na estrada com isso? Bom demais, né? Aí eu lembrei que na quinta-feira à noite eu falei aqui que na autoridade do nome de Jesus, através do Espírito Santo, nós oramos e nem a chuva cai. Parece que o Espírito Santo falou assim, ei, não foi você que falou ontem? E aí, lindão, e agora a sua fé vai aonde? De barquinho? E aí eu pus as duas mãos na janela do banheiro, tipo louco, né? A bispa chegou lá, veio um cara pelado com as duas mãos na janela. Não é coisa santa? Não é um negócio maravilhoso? Ela ficou olhando e falou, o que está fazendo? O que eu estava fazendo? Senhor, sopra essas nuvens para outro lado. Senhor, eu vou andar, eu vou sair daqui com o carro e eu vou seguir o caminho. E o Senhor vai tirar as nuvens, e no nome de Jesus, eu não vou tomar chuva nenhuma. Até eu chegar lá, eu não vou tomar chuva. Irmão, eu andei na pista molhada, mas não caiu uma gota no carro. A pista toda molhada, foram 4 horas em tanto, quase 5 horas praticamente. Eu vi o chão molhado, eu vi do lado as pocinhas de água, mas eu não tomei chuva no meu limpador de para-brisa. Eu fui pegar algumas gotas quando eu estava a menos de 10 quilômetros do hotel. Menos de 10 quilômetros. Aí que começou a pingar. Eu entrei no hotel, imagina, chuar.
E aí a bispa falou assim: Deus teve misericórdia de você, né? Eu falei: teve mesmo. Teve mesmo. Acho que ele olhou, viu aquela cena ridícula, né? Ele deve ter falado: não, o cara está passando um mico muito feio, eu vou ajudar ele, né? Eu imagino se o anjo tira a foto. Eu falei: não, Deus. E quando nós voltamos, estava chovendo. Até nós fomos à igreja do pastor, eram umas 10 da manhã, e falamos assim: nós vamos nos despedir rápido. Mas esse rápido levou 4h30, porque hora por um faz isso, conversa e tal. E quando terminou, eu falei: Senhor, tu tens misericórdia, o Senhor me trouxe no seco, me leva no seco. Quando eu saí, a chuva parou, e eu vim até São Paulo sem uma gota de água. Cheguei aqui sem chuva. Aí você fala assim: Deus pode ou não pode? Deus tem ou não tem? Agora, você tem essa intimidade para falar com Deus? Haha. É aí que pega. Pega quando você vive o que você fala, não quando você simplesmente fala. Porque falar até o diabo fala, falar até os mentirosos falam, mas viver o que você fala faz a diferença na hora que você ora, na hora que você clama, na hora que você declara. Porque você sabe como é que é. Eu fui para lá orando, daqui até lá pedindo: Senhor, aquele povo quer um dia de avivamento, e eu não sei, avivamento quem sabe é o Senhor, eu só sou ferramenta. Mas quando eu estava ministrando e falando para as pessoas, o pastor do lado falava: meu Deus, porque até da bexiga da mulher ele falou, até do comportamento do casal com palavras pesadas ele falou. E o pessoal, eu só via do meu lado assim: meu Deus, por que pediram para ele orar? Porque foi saindo coisa que podia, que não podia. Agora, quando isso acontece, você tem que ser a pessoa que está preparada. A provisão existe, porque a necessidade é real. A necessidade é real. Agora, o que você está vivendo, amado? Não, eu vivo triste, eu vivo chateado. Não estou falando isso. Estou falando qual é a intimidade com Deus. Quanto tempo você quer orar? O quanto você quer falar? O que foi que você abriu mão para que Ele pudesse operar na sua vida? Você tem um passado errado? Tenho, lá atrás tem. Mas eu coloquei o sangue de Jesus entre o passado e o presente. E o que eu vivo hoje não representa o que eu tinha antes. Por isso eu tenho a liberdade de chegar e poder ajoelhar e pedir ajuda a Deus, porque Ele é provisão e eu tenho a necessidade. Junto a minha necessidade com a provisão dEle, tudo fica perfeito. Fala para o irmão do lado: você tem necessidade? Deus tem a provisão. Amém? Nós precisamos diferenciar da provisão de engano que vem do mundo, porque muita gente pensa na provisão do engano. Apóstolo, mas não foi uma falha sua? O senhor não podia ter ido de avião e pronto? Quem foi no último encontro de casais lá em Caldas Novas, de avião? O que aconteceu na volta? Eita Jesus, ele estava descendo numa boa, e quando ele estava pertinho do chão, bateu um vento, pegou ele de lado o avião, e o avião quase sucumbiu. A asa dele ficou mais ou menos a menos de 1 metro de altura, que ele perdeu. O vento pegou, virou. Se perguntar para a pastora Raquel, cadê ela? Está aí? Não, né? Ela, acho que ela está lá treinando lá. Mas ela ficou travada. O pânico foi tanto que ela não conseguia mais sair do lugar. Não só ela, teve gente que começou a vomitar e não parava, porque o cara, quando viu que ia bater, ele levantou de lado e subiu novamente. Então o meu problema não é o avião, é ter a cobertura de Deus no lugar que eu estiver. Aonde eu estiver, o poder de Deus vai estar, a manifestação de Deus vai estar, e isso tem que estar no seu coração. Ele é provisão. Não importa onde eu vá, eu não vou sem Ele. Não importa o que eu faça, eu não faço sem Ele. Não importa que os outros digam: nossa, o Senhor é ousado. Não, irmão, Jesus é o Senhor.
Ele é ousado, Ele só está dando uma chancezinha para mim, porque Ele é provisão. Amém? Segundo, os sinais devem ser levados em consideração. Digo, os sinais devem ser levados em consideração. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. O sinal para Jesus foi as folhas. Quando as folhas, você lembra, as folhas começam a ficar bem verdinhas, e ela dá uma florzinha, em seguida a florzinha vira o que? O fruto. Então quando Jesus olhou para aquela figueira, ele foi até ela pelo aquilo que ele viu, pelo sinal. O sinal dizia que ela deveria ter fruto, mas ela não tinha fruto. Mas ele estava indo pelos sinais. Tem gente que quando começa a ficar desanimado, começa a não ver as coisas acontecerem, mesmo que recebeu uma palavra profética, ele nem busca mais, ele nem ora mais, ele nem acredita mais, ele nem vive mais a promessa. Mas os sinais estavam lá, e nós precisamos continuar acreditando nos sinais. Por quê? Porque os sinais, eles identificam, eles dirigem o nosso caminho. Mesmo quando o inimigo quer nos roubar, pode ficar tranquilo, o nosso Deus é provisão. De um jeito ou de outro, Ele vai dar o alimento. De um jeito ou de outro, Ele vai dar o que é necessário. Nós precisamos entender isso. Então acredite, os sinais do Senhor, os sinais que Ele coloca, os sinais da natureza, são sinais. A chuva parecia que vinha, eu orei e ela não veio, era um sinal. E se eu não tivesse visto as nuvens e saísse com o carro sem orar, poderia ter pego uma chuva e ter que parar, e não poder continuar. É aí que a coisa muda. Quando você enxerga o sinal, você sabe até o que você deve, como deve e de que maneira deve fazer. Boa ou ruim, difícil ou fácil, os sinais te dirigem, os sinais te mostram o caminho. É importante isso. Por isso Jesus foi até a figueira, porque ela deveria ter dado frutos. Deveria. E quantas vezes nós vemos pessoas que parecem ter frutos, mas que na verdade não têm? Já reparou nisso? Quantas pessoas carregam Bíblias, mas não dão frutos? Quantas pessoas falam de Jesus, mas não dão frutos? Quantas pessoas até você fala, nossa, aquela pessoa faz visita nas casas, aquela pessoa parece que se preocupa com os outros, mas quando você olha para a vida dela, ela não tem fruto. E nessa hora que você viu o sinal e não encontrou o fruto, você passa a perceber o quê? É hora de reagir, é hora de tomar uma atitude. Porque se alguém está falando para você, mas não tem frutos, então tem alguma coisa errada. Quanto tempo tem essa igreja? 15 anos. Quantas vidas já aceitaram Jesus aqui? Sei lá, 1 milhão, né? Diz aí. Muita gente já passou por aqui. Quantas pessoas foram curadas aqui? Quantas pessoas foram reveladas aqui? Então tem frutos. Então ela tem os frutos, então ela é verdadeira, forte. Ela não é uma brincadeira. Logo no começo teve gente que falou, o fulano saiu, ele era o melhor dizimista, agora essa igreja vai quebrar. Não mudou absolutamente nada. Por quê? Porque ela dá frutos. Ou seja, vieram outras pessoas e fizeram tudo que aquela pessoa fazia e abençoou mais do que antes. Quando nós identificarmos isso, a gente segue os sinais, mas a gente sabe que o sinal tem que trazer frutos. Não adianta, meia palavra, meia situação não basta, não dá. Eu falar uma coisa e ver a outra, e eu falar para você, olha, você deve ter um casamento bonitinho, mas você e seu marido não andam juntos. Você está falando do casamento dos outros, mas você não anda junto? Porque deve ter amor, porque isso, por aquilo, e você só gosta de seus bichinhos, não gosta de gente. Porque ninguém me ama, mas você é desobediente, relapso e encrenqueiro. Frutos, tem que dar frutos. Se não dá fruto, cuidado, irmão. Tome cuidado para andar perto de pessoas que só falam e não dão frutos. Porque vão gerar o que na sua vida? Se
Uma árvore que não dá fruto, ela é o quê? Estéril. E se é uma árvore estéril e vai ficar com você, vai roubar as suas forças, vai ter que se alimentar das suas raízes, não vai gerar. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Quando depararmos com um engano, aí tomaremos as atitudes cabíveis. Quando nós depararmos com o engano, infelizmente nós temos um mal que acontece hoje nas igrejas. É crente, tá bom, ele vai na igreja, ótimo, perfeito. Ele vai na igreja e faz o que na igreja? Você já pensou em parar para prestar atenção nas pessoas que vão na igreja? Não, é obediente, é fiel nos horários, sempre que vem com a família, está lá o marido respeita a mulher e tal. Como é que são os comportamentos? Você vai vendo. Às vezes o cara nem é convertido, às vezes a mulher não é convertida, mas quando você chega em casa, você vê o caráter da pessoa. Você vê que ele pode não ser convertido, mas ele não é uma pessoa estabanada, uma pessoa sem consideração, sem respeito. Eu não tenho como ajudar aquela pessoa carente, mas eu compro ração para os cachorros, para os bichos todos lá. Peraí, você gosta mais de bicho do que de gente? Então, meu irmão, não vai para o céu não, porque o céu não tem animal, só tem gente. Porque o Senhor veio para salvar os pecadores, e Ele disse que os animais eram para servir os seres humanos. Então tem alguma coisa errada, e nós não entendemos isso. Nós às vezes damos valores para as coisas que não têm valor para Deus, e não damos valor para as coisas que têm valor para Deus. Uma criança morre, mas o gatinho do Zé não morre, mas o coelho do não sei o que não morre, mas a cabra do não sei o que lá não morre. E aí você fala assim, mas coitado do bichinho, e aquele outro lá que está lá do outro lado, que é uma criança, que não tem leitinho para mamar? Aí que nós começamos a pensar, puxa vida, eu preciso identificar o que essa pessoa está gerando. E aí ela vai na sua casa, e vai dar palpite na sua casa, vai dar palpite para a sua família, e você muito topeira deixa. Tem gente que, porque falou que meu filho é isso, falou que eu não devo ser assim, falou que ninguém ama, falou. Meu irmão, para e focaliza a pessoa, e vê o que a pessoa é. A hora que você perceber que ela não é nada de bom, fecha a porta. Quando ela tocar a campainha, não abre. Nossa, apóstolo, é muito rígido. Não, essa é uma verdade que está no mundo. Quando aquele cara bêbado ia na sua casa, ficava te perturbando, e ele ia te procurar, o que você fazia? Recebia? Fazia de conta que não estava. Por que você fazia isso? Porque ele era um perturbador. Quando vinha aquele seu amigo que era legal, bonzinho, que estava sempre à disposição, ele chegava, tocava a campainha, entra aí, companheiro, chega junto. Você também tomava cachaça, ele também, mas você sabia que ele era uma pessoa que tinha afinidade com você. E agora que eu sou crente, eu virei bobo? Deixa qualquer Zé, qualquer Maria, qualquer pessoa chegar lá e falar o que quer? Não, para isso eu tenho um líder espiritual, para isso eu tenho um líder. Então eu tenho que ter consciência disso, que se a árvore não dá fruto, tem alguma coisa errada, não vai dar palpite na minha vida não. Terceiro, precisamos estar prontos a liberar nosso caminho. Fala, liberar o meu caminho. E disse-lhe, nunca nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O que ele falou? Nunca nasça fruto de ti. Uau! Que Jesus duro, que Jesus bravo, que Jesus correto. Ele falou assim, se isso é um engano, por que é que eu vou tratar um engano bem? Pergunta para o mundo do lado, para que você vai tratar um engano bem? Para que você vai ficar adulando o engano? Jesus olhou para aquela figueira e ele declarou daquela maneira, mas também poderia dizer assim, trazendo para o espiritual, quando eu sou um membro de uma igreja, ou um cristão, e não gero frutos, eu não sirvo para ir para o céu, não tem função ir para o céu, porque eu não gero frutos, eu não sou uma pessoa que ama pessoas. Ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como? O que é para fazer com o próximo? E quando você ama a si mesmo, você quer ir para o inferno ou para o céu?
Então para onde você vai levar aquela pessoa? Você percebe a palavra? Se você prestar atenção, por que é que Jesus falou: Figueira, tu não vai enganar mais ninguém não, para de palhaçada. Você está aqui, uma figueira que tem folhas, mas não dá fruto, cai fora. E muitas vezes nós temos que tirar da nossa vida situações que estão roubando a nossa fé, que estão tirando a nossa visão, que estão atrapalhando o nosso crescimento. Sabe aquelas palavras que só vêm para: você está no emprego? Está difícil lá. Se fosse eu falava para o patrão isso, não fazia mais isso. Se fosse você, faltava amanhã. Faltava amanhã. Porque ninguém fala com ninguém assim. Quem é que vai ficar desempregado? Ele ou o coitado que vai faltar amanhã? Para quem vai faltar comida em casa? Mas ele é o amigo. Se ele era amigo mesmo, por que ele não tira um punhado de dinheiro do bolso e fala assim: está aqui o salário do ano todo, fica em casa e dorme? É tão bom? Se ele é tão bom assim, às vezes até mesmo espiritualmente começa a meter pau num pastor, meter pau num líder, não sei o quê, por que ele não faz melhor do que aquele líder? Quantas vidas ele está cuidando? Quantas pessoas ele já curou? Quantas famílias ele já transformou? E como é que ele pode estar falando mal de um líder se ele não vale 10 centavos? Se ele não vale a sujeirinha do gato, como é que ele vai falar mal? Pensa bem. Peraí, eu só posso falar alguma coisa quando eu entendo daquilo que eu estou falando. Eu vou lá e falo: aquele técnico não presta, tal. Quem você colocaria lá? Não sei. Você não sabe, está falando do técnico. É só aquelas bocas que ficam reclamando de um, reclama do outro, Esse tipo de gente não é para andar com você. Não é. Isso é podre, isso rouba, não acrescenta. Quem anda conosco é para fazer o quê? Multiplicar. É para me dar força, é para me dar ânimo. Aonde? Na direção certa. Quando eu era do mundo, eu era briguento, encrenqueiro, malcriado. Se perguntar para minha irmã quem era o Marcos do passado, era boa gente, malcriado, bater boca, brigava com ela, brigava com um, brigava com o outro, qualquer coisa. O cara fechava, eu fechava ele. Eu era grande, né, meu irmão? Olha o tamanho. Só que eu pesava pelo menos uns 15 quilos a menos. Então imagina um tampinha magrinho e que levantava para empurrar gente grande. Qualquer coisa eu queria brigar. Prestava para quê? Qual é a utilidade de um cara que fica arrumando encrenca o tempo todo? Aí Deus veio e tratou o caráter. Menos. Você nem é grande, vai acabar apanhando. Para quieto. Porque eu arrumava gente que Deus era tão maravilhoso que eu arrumava gente para me proteger. É verdade. O Tabajara sabe, o tio dele era um negrão assim. E aí eu chegava lá, ia nas brigas, negócio, quebrar garrafa, né? E ele falava: Sardinha, dá licença. Tipo assim: sai daí, menino, você vai apanhar. Eu tá lá. O que quer dizer isso? Nós precisamos entender que a conversão traz transformação. E a transformação traz realização. E o teu coração tem que ser um coração de servo, de amor, de sentimento. E o coração de servo, de amor, de sentimento, não é um coração bocudo, fala mal dos outros, quer brigar com os outros, quer dizer, não. Você quer ajudar. Quando você não tiver o que fazer e perceber que você quer falar mal dos outros, quer não sei o que, vai na casa da irmã e fala: irmã, deixa eu lavar toda a sua roupa e passar toda a sua roupa. Vai assim na força mesmo, na determinação. Hoje eu estou num dia de fofoca, me dá toda a roupa que eu vou lavar. Sem máquina, vai ser no tanque. Estou muito macha. Não é verdade? O dia que tiver assim muito, vai lá. Hoje eu vim para fazer o seu serviço. Vai para o irmão e fala assim: hoje eu estou assim numa situação. Sabe aquele dia que você está assim? Me dá seu carro que eu vou lavar e vou aspirar. E ainda eu vou passar pretinho no pneu. Seja assim um cara bem mesmo, porreta mesmo. Vou lavar o quintal, aquele quintal grande seu que é todo áspero, vou lavar tudo. Meu irmão, ninguém faz isso. Vai na casa do outro, toma um café do outro e vai falar mal das pessoas. Ó, coisa do capeta. É por isso que ele falou: nunca mais coma fruto de ti. Ele falou assim: se é engano, tem que morrer.
Se é engano, tem que sair do caminho. Se é engano, não pode ficar. A figueira tem que secar, porque ela não vai atrapalhar mais pessoas. Ela não vai ficar lá enrolando. Não, ela vai sair fora. O que Deus criou, o que Jesus criou, o que o Espírito Santo criou, foi algo chamado corpo. Quem aqui já enfiou o dedão assim no olho, de propósito? Ah, nunca? Pois é, se nós somos corpo de Cristo, a gente não enfia o dedo no olho do irmão, a gente não cria problema, a gente não traz palavra de derrota, a gente não fala mal, a gente quer ver a manifestação, quer ver a glória. Quando nós entendemos o que está errado, nós consertamos, nós colocamos as coisas da forma correta. E é isso que ele está falando aqui: nunca mais nasça fruto de ti. O espírito de engano ou comportamentos de engano deverão ser desarraigados do nosso caminho, porque poderemos ser enganados mais uma vez. Pode acontecer, mas a hora que você extirpar, nunca mais. Eu falo assim, que quem já passou por essas coisas vai ficando sensível, né? Uma vez eu emprestei, sempre tem uns irmãos assim que são pidão, né? Aí foi lá, me empresta dinheiro, estou aqui precisando, porque isso, porque aquilo outro. Aí eu emprestei o dinheiro. Aí eu te pago no mês que vem. Tá bom, tranquilo. Aí passou uns 15 dias e falou: sabe o que aconteceu? Precisando de dinheiro, tem um problema, tal. Eu falei: mas você vai pagar o outro? Daqui a uns 15 dias eu pago aquele lá, e esse aqui eu pago 15 dias depois. Aí eu dei o dinheiro. Aí ele não pagou nenhum nem outro. Aí meu irmão, eu fui para o pé para Jesus, como diz. Eu fui para os pés do Senhor. Olha aí, Deus, que negócio é esse? Eu estou fazendo a obra. Meu irmão, o Espírito Santo mandou um profeta que falou tão claro. O cara não sabia de nada, chegou para mim e falou assim: você emprestou porque você quis, tenha vergonha na sua cara. Eu falei: isso não pode ser profecia. O diabo está se levantando contra mim. Aí eu falei para o homem, não, eu era novo ainda, eu falei: mas quando a gente empresta para ajudar os outros, não é de Deus? Ele falou: quando Deus manda quando não é, você pegou Jonas e enfiou no seu barco. Eu falei para ele: o que eu faço agora? Ora para ver se Deus tem misericórdia. Conclusão: naquela época, eu não lembro dele, foi 8 mil e poucos reais. Naquela época, 15 anos atrás, pouco mais. E aí eu falava para a pessoa, né, tudo bem? Ele falava: tudo bem, e você, como é que está? Eu falei: acho que ele não lembra do dinheiro. Aí eu falei: você tem noção do dia que você vai me devolver o dinheiro? Ele falou: dinheiro? Irmão, você lembra que você pegou dinheiro emprestado? Lembro. Aquele lá? Aquele lá. Vai demorar um pouquinho, mas eu vou devolver. Eu falei: sim. Aí eu voltei para casa, comecei a orar, pedi perdão a Deus: Senhor, me perdoa, porque eu não ouvi a sua voz. Eu fui na figueira, a figueira estava lá cheia de folha. Eu fui a segunda vez, ela estava cheia de folha. Eu ia a terceira e a quarta, se bobeasse. E aí eu falei: Senhor, quero acabar com esse problema na minha vida. Me ensina a dizer não e me ensina a orar. Senhor, se essa é a tua vontade, o Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me mostrar que Ele não me paga porque Ele não quer. E eu prometo que eu nem vou falar mais do dinheiro, eu vou deixar para lá. E aí eu fui, e a pessoa lá comprou um negócio caro e pagou à vista. Eu falei: poxa Deus, eu não precisava ter me mostrado, eu podia... Você não pediu para ver, orelha? Então vê agora. Aí eu vi que era assim mesmo. Aí Deus falou assim: não vai te faltar, eu vou trazer esse dinheiro de volta de outra maneira, mas veja o que eu faço com os mentirosos, com os enganadores. Eu falei: Deus, se o dinheiro vai vir de volta, pode deixar ele para lá. Deus falou: não vai deixar ele para lá, vai secar a figueira. O cara perdeu até a casa. E aí ele voltou para falar para mim: me empresta. Aí eu falei assim: eu tenho que orar. Aí eu fui orar. Ele pediu 100 reais para tomar o ônibus, não sei para onde lá, que ele ia
ficar na casa de um parente. Era bem menos do que os 8.000 e tanto. Eu podia ter falado para ir embora, top. Mas eu falei assim, eu vou orar. Sabe o que Deus falou? Agora você empresta que eu estou autorizando. Eu falei, Deus, você está brincando que ele levou meus 8.000. Deus falou, empresta, eu estou autorizando. Sabe o que aconteceu, irmão? Em menos de 10 dias ele voltou e me deu R$100. Me pagou R$100. E eu tive que entender que quando Deus autoriza, Ele se responsabiliza. Quando Ele não autoriza, problema é seu. É seu. Isso assusta a gente às vezes. Mas eu aprendi coisas da minha vida fazendo o quê? Passando por elas. Por isso, se tem uma figueira que está te enganando, irmão, determina e sai fora. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Sai para o outro lado, porque isso não vai atrapalhar a sua vida, não fará mal para as outras pessoas. Aqui Jesus mostra que o problema não seria a figueira, mas sim a ausência do fruto, quando ela estava tenra com as suas folhas. Ela estava negando a si mesma, ela estava sendo algo falso, algo mentiroso. Eu não vou pedir para você pensar nisso agora, mas pensa depois. Será que não tem uma figueira falsa tentando te ludibriar? Pensa nisso. Lembra da palavra? Se for quente, glória a Deus. Se for frio, tudo bem. E se for morno? Você viu como a Bíblia é terrível? A Bíblia é terrível, irmão. A palavra de Deus não deixa brechinha. A gente às vezes fala assim, apóstolo, o senhor está falando de coisas que não é de amor. Está aqui, ó. Se for morno, se ficar no mais ou menos, se for um engano, vamos dizer assim, é engano. Aqui ele fala do espiritual, mas isso vale também para as amizades que roubam a nossa fé. Então é espiritual. Então cuidado, irmão, com os mais ou menos. Aquele que vem na igreja, mas ao mesmo tempo está falando mal da igreja. Aquele que está com Jesus, mas não acredita em Jesus. Aquele que está aqui falando que é de Deus, mas não acredita no dízimo, na oferta. Aquele que está no meio, sabe, nem é da igreja, nem deixa de ser. Ele nem está em Cristo e nem deixa de ser. Ele está aqui no meio, só no vamos ver o que acontece. Isso é engano. E o espírito de engano não tem espaço. Quarto, precisamos entender os posicionamentos. Fala, posicionamentos. E os discípulos, vendo isso, maravilhados, dizendo, como secou imediatamente a figueira. Os discípulos ficaram atônitos com o milagre da fé em ação. Eles viram a fé em ação. Eles viram aquela realização que aconteceu. Quantas vezes você está sendo usado? Você está falando coisas ruins. E se a palavra tem poder, quando eu abençoo, eu abençoo. Quando eu amaldiçoo, eu amaldiçoo. E quantas vezes você está falando coisas que não deveria falar e está chamando para você a maldição? Então nós precisamos parar com isso. Minhas palavras são de bênção, minhas palavras são de realização, minhas palavras são de crescimento. Por quê? Porque Jesus estava mostrando isso naquele momento. Você não tem parte com engano, você tem parte com as coisas que são sérias. E nós precisamos estar preparados para isso. Mas ele amaldiçoou a figueira. Algo que não tinha vida, ele amaldiçoou. Não algo que tinha vida, não algo que quer sem Jesus, não algo que está lutando para acertar. É o que eu falei no começo sobre ser miserável e ser pobre. O cara pode ser crente e ser miserável, pode ser crente e ser pobre. Como pobre, Deus pode prosperá-lo. Como miserável, Deus não pode prosperá-lo. Então quando nós olhamos para isso, a gente entende aonde Deus trabalha. E temos que saber que isso faz parte da nossa vida. E temos que abandonar. Puderam ver que Jesus estava fazendo sinais, mas não entenderam o que representava aquele sinal. Que o que estava acontecendo era uma liberação do espírito de engano, arrancando o espírito de engano fora. Fala, espírito de engano. Ai, nós gostamos tanto de Jesus. Pena que, nossa, nós amamos muito a igreja. Pena que, porque a igreja é um lugar maravilhoso, aqueles dias de culto, mas pena que, esse si que fica no meio, intrínseco na coisa, é aquela pessoa que está na metade do caminho, espírito de engano. É aí que você tem que tomar cuidado, porque trazendo para você maldição, trazendo para você mesmo desânimo, trazendo para você mesmo dúvida, trazendo para você mesmo palavras que são contrárias à tua vida. Então se Deus falou que você vai ser curado, eu vou ser curado. Se Deus falou que a aliança da paz é a tua igreja,
é a minha igreja. Se Deus falou que o teu líder é o José é o meu líder. Até que Deus mude, eu não vou ser amaldiçoado por causa de ninguém. Não vou ser. É isso que muda a vida. Eu sempre conto testemunho de mim mesmo. O meu líder tinha a 7ª série, uma pessoa que até não tinha dificuldade com português, era muito usado espiritualmente, e todo mundo na igreja, uma época lá, começou a vir trazer a informaçãozinha: você sabe mais que ele, você é formado, você é isso, você é aquilo. Até que eu mandei as pessoas calarem a boca. Aí um dia falou, uma igreja das nossas, ela falou assim: eu queria ser dirigido por você e não por ele. Eu falei: engano seu, meu amado, ele é o líder, eu sou o subalterno. Se ele mandar, eu faço alguma coisa com você. Se ele não mandar, eu não faço, porque eu estou debaixo de obediência e eu quero a bênção de Deus. Nossa, você foi duro. Sim, serei sempre. Onde eu estou? Dirigindo uma igreja pequenininha, junto com um povo grande. Ou você sabe quem você é, ou você vai arrastar maldição para sua casa. É hora de nós falarmos: não, espírito de engano não vai caber na minha família não, no meu pedaço não, nas minhas amizades não. Você lembra quantas vezes você achou que estava fazendo o melhor e que tudo ia dar certo, mas no fim deu tudo errado? Acontece. E às vezes até aconteceu mais de uma vez essa situação, porque você não determinou que se secasse aquela visão distorcida. Quando você viu que está errado, opa, essa eu não faço mais. Ah, viu que aquela pessoa só traz coisa ruim para você? Esse não entra mais na minha casa. Eu quero viver a plenitude do Espírito de Deus. Eu quero viver a intimidade do Senhor. Nós precisamos aprender, meu irmão, que eu atraio, né, aquilo que eu acredito, aquilo que eu estou buscando. E se eu estou buscando pessoas certas e aparece errado, fala: ops, você não parte, dá licença. Esse lugar aqui tem nome, tem espaço, tem objetivo. Eu quero viver a plenitude de Deus. Eu quero viver o poder de Deus. Jesus, ele foi separando seus discípulos. Por que ele não andou com todo mundo? Porque ele queria treinar pessoas, desenvolver pessoas. E quando acontecia coisas diferentes, ele separava, ficava com os dele, para poder falar o quê? O que é necessário, orientar o que é preciso. Nós precisamos ter essa visão. Mas agora que você já entendeu, não vai acontecer mais. Diga: não vai acontecer mais. Eu não vou deixar que erva daninha entre no meio da minha plantação. Não vai roubar a força da minha agricultura, da minha bênção. Coloca isso no coração. Quinto e último: assumindo poder e autoridade. Eu preciso estar preparado para isso. Olha o que ele fala aqui: porque o poder e a autoridade que recebemos de Jesus são para grandes realizações. Digo, o poder e a autoridade que nós recebemos de Jesus são para grandes realizações. Você já imaginou isso? Que você não está na igreja para ser só um membrinho daquele que fica sentado no banco, que está com o bumbum quadrado, que fica ali esperando o trem, esperando alguém, não, você não veio aqui para isso. Você faz parte do povo que foi levantado para fazer sinais, para fazer coisas tremendas, para fazer coisas diferentes, para ver a glória de Deus, para ver tua casa ser abençoada, tua família ser abençoada. Aquilo que parecia cair vai se levantar, aquilo que não tinha como, Deus vai trazer de volta, vai restaurar, vai fazer coisas maravilhosas. E para isso eu preciso estar pronto, eu preciso abrir a minha visão. Opa, fala, Senhor, que teu servo ouve. Quem que está orando com você? Você confia? Está legal? São pessoas que, às vezes, meu irmão, o pessoal leva uma palavra dura, já afrouxa. Ah, mas a palavra dele é muito dura. Eu digo sempre, quando Deus nos dá um líder, nos dá o líder que nós precisamos. E às vezes nós precisamos ser moldados. Você já viu um vaso desses de barro, depois que ele está seco, está duro? Como é que você faz para moldar ele de novo? Como é que faz? Como? Fazer de conta que eu não estou vendo, tá assim, ó. Quebra. E alguém já quebrou o vaso assoprando? O cara pega um martelinho, pega uma coisa, tec, 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 tec. Mas quebrar em caco, ele fica mole? Tem que quebrar até onde? Até virar pó. E depois que vira pó, aí você começa a socar ele junto com água.
mas soca, que é para ele absorver a água. E aí ele volta a ser o quê? Massa. E quando ele volta a ser massa, você faz o que com ele? Aperta, para ele se misturar. E quando ele está já todo misturadaço assim, aí você vai pôr ele na roda, ou vai começar a moldar ele. Aí vai moldar. Moldar, como é que você molda alguma coisa? Apertando. Você vai até ele ficar na posição. E quando você acabou de moldar ele, está moldado, bonitinho, para ele ficar firme, aonde você põe ele? No fogo. Fogo. Fogo é tranquilo, né? Não é tranquilo, fogo? Põe ele no fogo. Você pensou nisso, irmão? Que nós muitas vezes não percebemos, mas nós precisamos tomar cuidado para não precisar ser retrabalhado, para não precisar ser quebrado tudo de novo, amassar tudo de novo. Aí a pessoa, quando começa a ser quebrada, ele fala assim: esse líder não me ama. Ao contrário, irmão, ele está com a maior paciência com você. Ele podia jogar você fora e pegar outro, mas ele pega e fala: não, é dessa tranqueira que eu vou fazer algo novo. Desse, né, assim. Aperta ou não aperta, irmã? Boa. Essa menina a gente conhece desde pequititica, né, Sandra? A gente conhece o Cacá, eles e outros jovens que a gente conhece desde pequenininho. Tiveram momentos que estavam ali, tiveram momentos que quiseram ver o que tinha mais para acontecer e tal, passaram momentos difíceis e aí vazou. Vamos conversar. Deus tem que trabalhar. Agora, quando acontece isso, eu não tenho que reclamar, eu tenho que glorificar. Por quê? Porque Deus colocou alguém para me amar e me restaurar. É algo bom, não é ruim. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disseres: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Se tiveres fé, né? Se você tiver fé, e tudo que pedires em oração, crendo, o recebereis. Não é orar, ele fala orar crendo. Orar com fé, orar acreditando no poder de Deus, recebereis. Amado, quando Jesus dá essa finalização, ele estava querendo mostrar para os discípulos dele: nós não estamos brincando, nós não estamos falando de céu para ser um negócio colorido, nós estamos falando da verdade. E aqui na terra vocês vão ter dificuldade, mas vocês têm aí uma autoridade, vocês têm poder. Diga autoridade. Fala poder. Vocês têm isso, irmão, vocês têm autoridade e têm poder. Talvez algumas pessoas não tenham, mas eles não têm, não é porque Deus não está preparado com o pacotinho para ele, é porque ele ainda não entendeu que ele vai precisar fazer algum sacrifício para mudar a sua estrutura. A salvação é pela graça. Você veio, não merecia e foi salvo. Se manter salvo já não é pela graça, é pela tua vontade, é pela tua determinação, é pelo teu posicionamento que mantém você salvo. Fazer milagres é quando você não só se mantém, mas você vai além. Quando você está numa empresa, te contratam porque a tua ficha parecia ser boa. Quando você trabalha e faz só o que foi combinado, você é um funcionário. Mas quando você faz além do que foi combinado, você é um bom funcionário e merece uma promoção, merece alguma coisa a mais. Então é isso que o Senhor está falando. Ser crente, entrar na igreja, receber a Jesus, normal. Andar pelo caminho do Senhor direitinho, quer dizer que você está estável e está com a promessa. Passar desse limite, começa a receber a manifestação dos dons do Espírito Santo e a fazer sinais na terra. É isso que precisa entrar no seu coração, que você tem tudo que você precisa para ver a tua casa transformada, você tem tudo que você precisa para ver a tua família transformada, você tem tudo que você precisa para ter uma nova porta de emprego, a tua empresa ser próspera. Você já tem tudo que você precisa, só precisa colocar em prática. E tudo que pedires em oração crendo, recebereis. Você age muitas vezes como uma pessoa qualquer, mas você não é uma pessoa qualquer, você é diferenciado, você tem autoridade.
Você só não está usando, mas você tem. Então é hora de posicionar. Precisamos entender qual é o chamado de Jesus para nossas vidas. Olha, eu sou profeta, e eu vou me permitir ser usado como profeta. Eu vou saber o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Irmão, você não é discípulo de Jesus porque você passou por aquela porta. Tem gente que pensa, eu estou na igreja, então eu sou discípulo, eu sou cristão. Não, não, cristão é aquele que segue a Jesus. E aí você bota a tua vida aqui, e bota de Jesus aqui, e veja se você está fazendo o que Jesus faria se Ele estivesse no seu lugar. O que Ele faria? Desculpa aí, é muito trabalho, eu não quero mais ser obreiro não, é muito pesado. Desculpa aí, eu não vou ficar vindo aqui todo dia para vir falar de Deus. Jesus faria isso, irmão? Não, é muito pesado a igreja, é muito caro, é muito isso. Jesus faria isso? O dia que chegaram para ele, o discípulo lá dele foi lá e falou assim: Jesus querido, eu estou entrando aí, o homem lá, o cobrador de impostos, estava lá na porta, e ele falou se o senhor pagava o imposto. É mesmo? E o que você disse para ele? Eu disse que pagava. Ficou com medo. Ele podia falar, ele não precisa pagar. Falei que o senhor pagava. Ele falou, então tá bom, então você vai até o lago, pesca o primeiro peixe, tira da boca dele, tira o dinheiro de dentro da boca dele, paga o meu e o seu. Irmão, louco ou não é louco? Mas ele pagou ou não pagou? Ele deixou o discípulo dele na mão? Ficou como mentiroso? Não ficou. E você? Quantas vezes não aconteceu o que você pretendia e você só conseguiu reclamar? Mas não entrou no mistério de Deus. Não entrou naquela de, peraí Senhor, está acontecendo isso, eu estou andando exatamente no seu caminho, eu não estou voltando atrás. Ou então você vai até o seu líder e conta para ele, está acontecendo isso, ora por mim, me ajuda. Por isso que tem líder. Líder não é cobrador como as pessoas dizem. Líder é o ajudador. Às vezes ele dá uma pendurada na sua orelha, dá mesmo, porque é o único jeito de mudar o caráter das pessoas. Mas ele é o ajudador, ele é o orientador, ele é o direcionador. E nós muitas vezes não estamos prestando atenção nisso, que nós estamos desfazendo daquilo que Deus nos deu. Então hoje é muito importante, nós precisamos entender qual é o chamado de Jesus para nossas vidas e realizá-los. Precisamos estar prontos para estabelecer o crescimento das nossas vidas, e isso sempre passará pela sabedoria de Deus, não é pela sua. Minha empresa não está indo bem, meu dinheiro não está bem, eu estou com problema tal, com isso, com aquilo. É o mesmo Deus. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da... Deus, prospera a minha vida, Deus. Ele vai te perguntar, para quê? Para eu ficar rico e poder viajar, passear, curtir. Ele falou, então vai por sua conta. Se é para você e para você, faz você. Não, Senhor, eu quero ser um provedor na tua casa. Eu quero, Senhor, ser um colaborador. Eu quero trabalhar na tua casa. Mas eu quero trabalhar se for do meu jeito, tá, Deus? Vou falar sério. Eu faço o que eu gosto e o Senhor me obedece em paz. Ele vai fazer? Meu irmão, você já chegou algum dia em cima da mesa do patrão lá, do presidente da Volkswagen, e disse: seguinte, vou trabalhar assim, vou fazer isso. Se quiser eu fico, se não quiser eu vou embora. O que ele vai falar para você? Você viu o tchau forte aí? Tchau! Já mandaram o cara embora. Poxa, ele podia ser bonzinho e falar assim, volta depois, você está errado. Mas ele já mandaram embora. É isso. Tem gente querendo falar com Deus como com quem fala com o auxiliar lá do balcão da padaria. Ele é Deus. Quem tem que mudar não é ele, é você. Ele tem tudo que você precisa, toda a provisão, toda a cura, toda a liberação, mas você precisa saber quem você é. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Servo manda no patrão? Servo diz, não vou mais, tá? Cansei, eu estou chateado com a loloca, com a dodoca, com a cococa, eu não vou mais fazer esse serviço da igreja. Você acha que ele acha legal essa ideia? Ou ele diz assim, você é um mentiroso,
você não tem amor nenhum no seu coração. Porque se você tivesse, você estava olhando para mim, não para a Nonoca, para a Dodoca, para o líder, você estava olhando para mim. Eu sou o Senhor da sua vida. Você não ia negar, não ia fugir, não ia correr. O que mais existe hoje, irmãos, eu vou falar sinceramente, eu estava discutindo isso com um pastor outro dia. As pessoas falarem que são de Deus, fazem as coisas para Deus, mas assim que tem uma negativa, ele sai fora. Eles não conseguem lutar por aquilo, eles abandonam logo e correm. Estão fazendo para Deus, estão fazendo para si mesmos? Estão fazendo para agradar o Senhor, estão fazendo para agradar a si mesmos? Porque nós entendemos o seguinte: se Deus nos deu uma obra, nós vamos fazê-la, e vai acontecer. Vai acontecer. Puxa vida, apóstolo, já entrou muita gente, saiu muita gente da igreja? Já entrou muita gente, já saiu muita gente, e alguns até me testaram. Eu já ouvi coisas fantásticas da boca de colaboradores, fantásticas. Agora eu quero ver se você fica em pé. Quando um obreiro fala isso para você, o que ele está dizendo, irmão? Estou esperando a sua queda. E aí? Qual é a vontade que você teria? Vou mandar uma mandinga nele. Mas para mandar mandinga tem que ser macumbeiro. Eu não sou macumbeiro. Então eu falo assim: agora eu quero ver se eu sou de Deus mesmo ou não. Se você está certo e eu estou errado, a igreja cai. Se eu estiver certo, a igreja cresce. E a igreja cresce, paga as contas, continua. E aí, está 15 anos aí. É assim que você sabe. Não é querendo medir força, ou fazendo menos, ou fugindo, ou largando, ou abandonando, ou isso, aquilo. Não, irmão. Nós vamos ficar de pé, e nós vamos correr até o fim. Nós vamos até o fim, recebendo cura, recebendo libertação, recebendo restauração, fazendo a obra do Senhor. Para que Deus, para que Jesus pegou 12 e trabalhou com aqueles 12? Quando ele morreu, ele falou o que para eles? Moçada, está acabando o serviço, cada um agora vai viver da aposentadoria, tá bom? Vocês vão viver, vocês vão ganhar bem, vai ter aposentadoria porque vocês trabalharam comigo. Foi isso que ele fez? Cada um deles se tornou um grande multiplicador. A primeira pregação de Pedro foram quantos? 3.000. E a segunda? É assim que vai ser, ele falou. Vai haver multiplicação. O seu interesse, Pedroca, não vai ser mais só por você. Você vai se interessar pelas vidas. Você percebe o que é crescimento espiritual? É quando você consegue se interessar. Apóstolo, mas o senhor não sabe, eu tenho filho, eu tenho neto, eu tenho bisneto, eu tenho tataraneto, eu tenho tataratata. Isso já é um milagre, para ter tudo isso é um milagre. Está vivo ainda, mas de repente, Deus não vai tirar nada seu, irmão. Ele vai acrescentar a você. Um dia uma obreira, muito tempo atrás, chegou para a bispa e falou assim: é fácil a senhora vir fazer a obra na igreja, porque a senhora tem uma empregada em casa. A bispa quase... Aí ela falou assim: o dia que você tiver intimidade com Deus para ficar na obra, Deus te dá uma empregada. Aí a pessoa falou assim: é que para mim eu não tenho o mesmo dom. O que você vai responder para uma pessoa dessa? Qualquer coisa que você falar vai ofender. Então, então tá bom, irmã, vai em paz. Mas a vontade era assim: então vai lá tipo outro lado, minha querida, vai. Você está com palhaçada aqui, né? Então nós muitas vezes olhamos para os outros e não entendemos o que Deus quer nos dar. Não fazemos a obra porque nós estamos com raiva, fazendo porque amamos. E eu lembro bem, a Vera está em casa, não está aqui, não estou, mas quando Deus nos colocou na obra, eu fiquei 2 anos sem receber salário, porque eu trabalhei 2 anos na igreja sem ganhar 1 centavo, nenhum. 2 anos, eu vivi do que eu tinha, das minhas economias, coisas que eu tinha, mas eu não pedi ajuda. Nessa época eu mandei ela embora, não mandei ela embora assim. Eu falei: Vera, nós vamos entrar num momento de grande turbulência, aperte seus, não aperte, nós vamos entrar numa grande turbulência, então o que vai acontecer? Você vai ficar aqui em casa morando, mas você vai procurar um outro lugar para você trabalhar. A casa é sua, você está com a gente há tantos anos e não tem problema nenhum. Você vai trabalhar onde você quiser e pelo tempo que você quiser, você continua morando aqui, porque eu não tenho dinheiro para pagar.
Sabe o que ela falou para mim? Eu vou te colocar no pau. Você acha que foi isso? Ela virou para mim e falou assim: nós estivemos juntos no tempo da sua abastança. Esse é o momento que você precisa que eu fique aqui e que eu ajude vocês, porque é um tempo que você está na igreja e vocês trabalham direto. Então, não precisa do dinheiro. Quando você tiver dinheiro, você volta a pagar. Eu fico aqui em paz. E eu fiquei um período, não lembro quantos meses, sem dar um centavo para ela, com uma dor no coração. Período, não tinha que dar. E ela não me reclamou nem um dia. Nem um dia. Sabe por quê? Porque ela olhava para nós e via 2 pastores em casa. Via 2 pessoas que estavam lá dia e noite trabalhando pela igreja. Então ela falou: peraí, como é que eu vou ficar contra eles agora? Quando você entender esse mistério, e Deus pode até te provar por isso, mas do outro lado, Ele vai te dar o que você nunca teve. Ele vai acrescentar na sua vida o que você não espera ter. Por quê? Porque Ele é maravilhoso, próspero, Senhor. O amor dEle por você é muito grande. Nós precisamos viver essas mudanças. E para ver a mudança, nós precisaremos primeiro, antes de tudo, teremos que acreditar naquele que nos chamou. Você acredita em Deus? Você acredita que Ele te chamou? Você é crente porque você acredita que foi Deus que apontou para você e falou: vem, querido, vamos conversar. Segundo, teremos que limpar o caminho. Tipo, todo engano terá que cair fora. Diga: todo engano terá que cair fora. Lembra de secar a árvore? Vai ter que secar. Toda vez que eu for querer falar coisa errada, eu não vou falar mais. Eu vou me policiar, eu vou orar, eu vou andar com as pessoas que gostam de orar, eu vou proteger os meus líderes. Eu vou proteger, eu vou falar bem deles. Mas por quê? Porque isso é bênção para a tua vida. Eu nunca me levantei contra o meu líder. E no dia que Deus quis me dar uma posição nova, uma igreja, Deus tirou e deu. E Ele sabe disso, e o pessoal sabe disso. Eu nunca deixei um diácono falar mal dele. Nem no começo da igreja, que tinha gente que era da antiga igreja, veio para cá. Um dia uma pessoa foi falar: aqui não, na minha frente não, porque eu não aceito isso. Eu sei que isso é maldição. Quem fala mal de líder está sendo amaldiçoado por si próprio. A sua boca é maldita. Então eu falei: eu não quero carregar esse jugo, eu não quero carregar essa maldição. E olha o que aconteceu. Deus foi maravilhoso, nos deu essa condição de vida. Já deu prêmio lá ao melhor pastor na prefeitura de São Bernardo, por 3 anos da Assembleia Legislativa em São Paulo, reconhecido como um grande pastor aqui de São Bernardo e tal. E aí? Você fala: o que está acontecendo? O homem pode não reconhecer, mas Deus reconhece, e Ele te ama, e Ele quer que você viva a plenitude. Terceiro, colocar em prática o que cremos. Diga: colocar em prática o que eu creio. O que você acredita? Que ninguém manda em você, que você nasceu assim, viveu assim, ninguém vai falar nada. Porque olha o seguinte: está para nascer a pessoa que manda em mim. Meu irmão, não é manda, é orienta. Liderança orienta. Deus orienta, não manda. Tanto é que Deus dá liberdade de escolha. Se Deus mandasse quando você nascesse, Ele falava: você não vai pecar nunca mais. Pum, acabou. Não, mas Ele deixa você escolher o caminho. Até esses podres que nós estamos vendo aí, né, ideologia de gênero, não sei o quê, tem um monte de gente podre, gente incentivando invasão, roubo, incentivando um monte de coisa errada aí, e falando que é certo, que é bom. Deus não vai lá e cai um raio. Mas por quê? Porque são escolhas, e Deus dá liberdade para as escolhas. Ele diz uma coisa muito importante: que o joio e o trigo crescem junto, mas que há uma separação no final. O joio é jogado no fogo e o trigo vai para o celeiro. É ali que Ele separa uma coisa da outra, e é aí que nós vamos ver isso. Então o que nós fazemos é orientar para que você vença todo o tempo que estiver na terra. Vença, porque as dificuldades vêm, você vai vencer, e para que quando terminar esse tempo, você vá para a presença do Senhor. Agora sim, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Crendo, você vai orar e vai receber. Diga: eu vou orar, crendo, e eu vou receber. Seu caminho estará limpo de enganos, e a sua vitória poderá chegar em sua vida. Diga: engano nunca mais. Agora é tempo de receber a vitória. Fica de pé. Aleluia.
Você crê nisso?